E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Prontos para mais uma aula? Na aula de hoje aí nós vamos falar para vocês a respeito das ligações químicas, né? Isso, um assunto muito bom, né, pessoal? Porque assim, quando você olha para a tabela periódica, né? Você se depara com aproximadamente, nas tabelas periódicas mais atuais, nós temos 118 elementos, né? Mas se nós observarmos ao nosso redor, quantas e quantas substâncias nós temos, né? Milhões e milhões de substâncias. Então, como é que tem aquela história, por exemplo, que nós sabemos que todos os átomos existentes no universo, né, na natureza em si, estão presentes na tabela periódica. E como é que nós temos só 118 elementos se existem milhões e milhões de substâncias aqui ao nosso redor? Então, pessoal, para explicar melhor isso daí, nós temos as ligações químicas, né? Porque é justamente através das ligações químicas que vai acontecer aí o aparecimento, né, o surgimento desses milhões e milhões de substâncias, tá certo? Por exemplo, a maioria dos elementos químicos encontrados na natureza está combinado a outros elementos, é isso, originando inúmeras substâncias presentes no nosso dia a dia, né? As unidades fundamentais que compõem uma substância química são constituídas de átomos ou íons que se combinam por meio de ligação química, né? Aqui nós temos 3 exemplos, né? E em cada exemplo desse daqui, nós temos um tipo de ligação diferente, que nós vamos entender nesta aula de hoje qual a diferença entre um tipo de ligação química e outro tipo. Por exemplo, aqui, esse pozinho branco, né, nós temos aqui o sal de cozinha, cientificamente chamado de cloreto de sódio, e representado pelo símbolo NaCl, né, o Na que representa o sódio e o Cl que representa o cloro. Então os dois juntos aí formam o NaCl, que é justamente o sal de cozinha. Aqui nesse desenho está dizendo que o sal de cozinha, né, ele é feito, né, ele é formado através de uma ligação iônica. Mas o que é ligação iônica? Vamos falar melhor nessa aula, né? Aqui nós temos outra substância muito usada no nosso dia a dia, que no caso é o açúcar. Então, o açúcar utilizado em casa é a sacarose. Veja aqui que nós temos o quê? Uma substância composta por 3 tipos de átomos diferentes: carbono, hidrogênio e oxigênio. Veja que para formar o açúcar que a gente consome, nós temos 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio, tá? E aqui nós temos o troféu da Copa do Mundo FIFA, né? Eita, temos taça aí muito importante no futebol, né? Que é feita de ouro e outros metais, mas quem ganha o primeiro colocado é o ouro, né? Que no caso, sim, aqui, ó, nos açúcares nós temos como ligação a ligação covalente. Vamos falar também nessa aula. E na taça da Copa do Mundo, padrão FIFA, nós temos as ligações metálicas, já que são feitas, o principal metal que nós temos aqui é o ouro. Então essas, galera, são as ligações, as principais ligações que nós vamos ter aqui, né, nas nossas ligações químicas. Ligações iônicas, ligações covalentes, ligações metálicas, ok? Bom, os gases nobres, que são aqueles elementos que vão estar na 18ª família da tabela periódica, ó, pegando aqui do neônio até o radônio, né? Essas aqui são a 18ª coluna, nós chamamos de gases nobres, não é isso? Então, os gases nobres, que no caso são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Na tabela periódica eu acho que eu cortei o hélio, não foi? Que é o primeiro elemento da família. São os únicos elementos que nas condições ambientes se encontram na forma de átomos isolados, ou seja, átomos estáveis. Essa estabilidade está relacionada com o fato, né, de que ficou faro é fato, né, de que seus átomos apresentam o último nível de energia, isto é, a camada de valência completa, olha aí,
completa no estado fundamental. Certo, pessoal? Isso quer dizer que para a gente que todos esses outros elementos, né, que nós vamos ver a partir de agora, eles, para alcançar essa tal estabilidade que ele fala, né, essa estabilidade que ele está falando aí, os átomos têm que estar ligando-se entre si ou com outros átomos, certo? E dentro da tabela periódica nós temos uma classe de elementos que não vão se combinar com ninguém. Eles já vão se encontrar na sua forma estável, de forma isolados. Quem são esses elementos? São os gases nobres, que são os elementos, né, pertencentes lá à família 18, né? Família ou grupo 18 da tabela periódica. São os chamados gases nobres, ok? Agora, pessoal, com exceção do hélio, que é o He, todos esses gases nobres contêm 8 elétrons na camada de valência. E essa teoria aqui, ela ficou conhecida como teoria do octeto. Então, a partir de agora, quando você pega o nosso material aí, que estamos já encerrando também o volume 2 nas próximas aulas, né? Para começarmos o volume 3, nós temos a teoria do octeto, né? Quando você pegar qualquer livro didático, qualquer aula na internet que fala de teoria do octeto, é justamente isso. É a capacidade que os átomos têm em apresentarem 8 elétrons na sua última camada. Então, quando o átomo tiver com 8 elétrons na sua última camada, lembrando que a última camada ela tem um nomezinho especial, é chamada camada de valência, aí o átomo alcançou a sua estabilidade. Por quê? Porque é justamente aí a questão que nós vamos ter para os gases nobres. Todos os gases nobres vão apresentar 8 elétrons na sua última camada, com exceção apenas de um, que no caso é o hélio, que é o He. O He, que é o hélio, ele tem apenas 2 elétrons na sua camada. Porém, mesmo apresentando apenas 2 elétrons na sua camada, né, mesmo tendo isso daí, ele está com a camada preenchida. Por exemplo, se nós pegássemos aqui, ó, fiz aqui a demonstração colocando todas as configurações eletrônicas, não é, dos gases nobres, começando com o hélio, que é o primeiro elemento, até o radônio, que é o último elemento lá da coluna. Então aqui é o seguinte, ó, no gás hélio, se você fizer distribuição eletrônica, 1s2, né, então vai dizer aqui, galera, que o elemento hélio, ele vai ter a camada K com 2 elétrons, ou seja, está totalmente preenchido, né? Porque esse número 1 representa a camada K e nela nós vamos ter o que? 2 elétrons. Ok, galera? Bom, se nós pegássemos aqui o neônio, fazendo a distribuição eletrônica, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6. O número 1 daqui representa a camada K, que está com 2 elétrons. 2 aqui representa a camada L, que está exatamente com 8 elétrons. Ó, 6 com mais 2, 8. Então vejam aí, né, que o neônio apresenta 8 elétrons na sua última camada. Vamos pegar aqui o argônio. Distribuição eletrônica, o argônio tem 18 elétrons. Fazendo aqui a distribuição eletrônica dele, ó, número 1 representa a camada K, que vai estar com 2 elétrons. 2 aqui representa a camada L. Eu tenho, ó, 6 com mais 2, 8, né? 3 aqui e 3 aqui representam a camada M. Somando lá em cima, 6 com mais 2, 8 também. Observem aí, galera, que o argônio também vai ficar com 8 elétrons. Na última camada, que é a camada de valência. Lembre-se que a camada de valência ela pode modificar. Ó, aqui foi L e aqui foi M. No criptônio, que apresenta número atômico 36, fiz aqui a distribuição eletrônica seguindo, né, aquele diagramazinho de Pauling. Então, número 1, camada K, apresenta 2 elétrons. Camada L, representado pelo número 2, ó, 2 aqui, soma-se aqui em cima, 6 com mais 2, 8, né? 3 aqui, 3 aqui, é a camada M. Aí eu somo, ó, 10 com mais 6, 16,
16 com mais 2, 18, né? E aqui, ó, 4 aqui é a camada N, que somando lá em cima, ó, 4 aqui tem 6, com mais 2, 8, né? Aqui é a configuração de distribuição eletrônica do criptônio. Isso aqui é a distribuição nos subníveis, esse daqui, distribuição nos níveis. E aqui na parte de baixo, né, para não se prolongar muito, fiz a distribuição eletrônica. A minha última camada, nesse caso, aqui é representado pelo número 5, que representa a quinta camada, que é a camada O. E quando você observa a camada O, 6 aqui com mais 2 aqui, dá 8 também, né? E o elemento da série, o último aqui que a gente tem, que é o radônio, fazendo toda a distribuição eletrônica, nós vamos perceber o que, galera? Que a última camada, que no caso é a camada de valência, tem 6 aqui com mais 6 aqui, representa a camada P, certo? A camada P. E lá nós vamos ter, ó, 6 com mais 2 aqui, vai dar 8 também. Então, galera, isso aqui é só para demonstrar a vocês que realmente o texto estava correto, né? Os elementos que fazem parte dos gases nobres, todos eles vão apresentar 8 elétrons na sua última camada, que é a chamada teoria do octeto, com exceção apenas do gás hélio, que apresenta o quê? 2 elétrons. Mas ambos, né, todos eles, galerinha, vão ser átomos estáveis, ok? Então, os átomos dos diferentes elementos químicos ganham ou perdem, né, ou compartilham seus elétrons por meio de ligações químicas com a finalidade de atingirem o número de elétrons do gás nobre mais próximo da tabela periódica. Ou seja, galera, para que esses átomos alcancem a sua estabilidade eletrônica, né, eles vão perder, vão ganhar ou vão compartilhar os elétrons, certo? Então, quando acontecer isso daqui, lembre-se, a principal finalidade deles serão estabelecer-se, né, ou seja, adquirir 8 elétrons na sua última camada. Então, para isso, vão perder, vão ganhar ou vão compartilhar os elétrons. Aí, daí é onde surgiu a história das ligações químicas. E as principais ligações químicas que nós temos aqui, galerinha, são essas daqui, ó, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Essas são as 3 ligações que nós vamos aí, né, falar a partir de agora, pausadamente. Então, pessoal, começando primeiramente com a ligação iônica. Essa ligação iônica também pode ser chamada de ligação eletrovalente. Então, ligação iônica ou ligação eletrovalente é formada pela transferência, né, de um ou mais elétrons de um elemento menos eletronegativo, normalmente você vai ter um metal, para outro de maior eletronegatividade. Em geral, nós temos o que? Um não metal. Então veja o que é que está dizendo isso aqui para a gente nessa questão. Está dizendo o quê? Que a ligação iônica, pessoal, ela será formada pela transferência de elétrons. Ou seja, os elétrons vão sair de um átomo, né, e vão em direção a outro átomo, ok? Aí o que vai acontecer aí é o seguinte: esse átomo que vai, no caso, liberar o elétron, ele tem que ser um elemento de baixa eletronegatividade. Então, pessoal, o que é essa questão de eletronegatividade? É justamente isso, é a tendência que um átomo tem, certo, em liberar os elétrons. Então, quando eu pegar essa propriedade, né, chamada eletronegatividade, e jogar aqui na minha tabela periódica, eu vou ter um caso como esse daqui. O que vem a ser isso, pessoal? Olha só. Na tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce da esquerda, né, para a direita. Ou seja, os átomos que estiverem mais aqui à minha direita da tabela periódica, eles têm a maior tendência em receber elétrons, certo? Por quê? Porque tem uma eletronegatividade maior. Ok, galerinha? Então, os átomos aqui da minha direita,
eles têm uma tendência em ganhar elétrons. E, em compensação, os átomos da minha esquerda têm uma tendência maior em liberar. Então é justamente isso. Ó. Nesse daqui eles têm uma tendência em liberar elétrons, certo? Essa parte da tabela. E essa outra parte aqui eles têm uma tendência em ganhar elétrons, ok? Então isso, quem diz pra gente é justamente essa eletronegatividade. Aí o que acontece? Quem são os átomos que estão mais à esquerda da tabela periódica? Bom, mais à esquerda nós temos quem? Isso. Nós vamos ter os metais. Então por isso que a gente diz que o metal, ele normalmente ele vai perder elétrons, vai se transformar nos cátions, que são elementos que vão apresentar carga o quê? Positiva, certo? E do lado direito da tabela periódica, nós temos os não metais, também chamados de ametais. Então esses daqui têm uma tendência em ganhar elétrons, por isso que vão se transformar em ânions, que são elementos que apresentam cargas o quê? Negativa. Então, pessoal, essa vai ser para a gente a principal característica, né, de uma ligação iônica. É a transferência, certo? Transferência de elétrons. Ok? Então vamos aqui mais para frente. Bom, de forma generalizada aqui agora, eu vou mostrar para vocês os macetezinhos, né? O pessoal está aí o macete, tá, vamos lá, o macete. Olha, para que ocorra a ligação iônica, é necessário que um dos elementos participantes tenha tendência de perder elétrons, como eu falei aqui a vocês agora há pouco, olha aí, perder elétrons, e outro de receber esses elétrons. Então, o que é que vai me acontecer, pessoal? Quando a gente pega a tabela periódica, certo? Vocês viram que a tabela periódica ela tem uma certa sequência, né? Por exemplo, o elemento que esteja na primeira coluna, que a gente chama de família 1, ou 1A, como vocês queiram chamar, todos eles apresentam um elétron na última camada. Família 2 apresenta 2 elétrons na última camada. Família 13 apresenta 3 elétrons na última camada. Não é isso? Então, e assim vai a sequência. 15 tem 5 elétrons. 16 tem 6 elétrons na última camada. 17 tem 7. Então, é justamente, pessoal, a partir dessas famílias que nós vamos ter uma ideia, né, de como será feito essas ligações químicas. Por exemplo, esses que nós vamos colocar aqui agora, eles têm uma tendência em perder, certo? Perder elétrons. Então, olhando aqui a nossa tabelazinha, quais são os átomos que têm uma tendência em perder elétrons? São átomos da família 1, ou família 1A, são átomos da família 2 e são átomos da família 13. Então, esses metais aqui, eles vão ter uma tendência em perder elétrons, ok? Então, o que acontece, galera? Olha só. Família 1 apresenta um elétron na última camada. Ele vai perder esse elétron, certo? E todos eles da família 1 vai se tornar o cátion mais um, certo? Que é justamente o elétronzinho, esse 1 que ele vai ter que perder. O da família 2, todos os átomos que estão na segunda coluna da tabela periódica apresentam 2 elétrons na última camada. Terá uma tendência em perder esses 2 elétrons, então eles vão ficar com carga mais 2. Esse mais 2 é justamente os elétrons que eles vão perder. E o da família 13, né, a família 13 ou 3A, eles têm 3 elétrons na última camada, que é a camada de valência, certo? A tendência é de perder esses 3 elétrons e vai ficar com mais 3. Ok, pessoal? Então esses que estão aqui, a família 1, família 2 e família 13, têm uma tendência em perder essa quantidade de elétrons respectivamente. Ok? Agora, meu povo, esses que vão fazer parte agora aqui do meu lado direito, eles ganham. Ganham quem? Ganham o quê?
ganham elétrons. Então, de acordo com a tabela periódica, quais são as famílias, quais são os átomos que tendem a ganhar elétrons? São os átomos que estão na família 15, que é a família do nitrogênio. São os átomos da família 16, ou 6A, que é os calcogênios, né? Começando pelo oxigênio. E a família 17, ou 7A, que são os halogênios, né? É o que vai acontecer. O ganho aqui é justamente para eles ficarem com 8 elétrons na última camada. Por exemplo, os átomos da família 15 apresentam, galera, 5 elétrons na última camada. Então, se ele tem 5, para ficar com 8 elétrons, eles vão ter que ganhar quantos elétrons? Vão ter que ganhar 3, né? Então, aqui vai ser menos 3. Menos 3 é a quantidade de elétrons que ele vai ter que ganhar, tá certo? Ganhar 3 elétrons para poder 5 com mais 3, 8, não é isso? Os da família 16 apresentam 6 elétrons na camada de valência, né? Então, como a tendência é ficar com 8, eles vão ter que ganhar 2 elétrons, né? Então, nesse caso aí, 6 com mais 2 vai se tornar 8 elétrons, não é isso? E os halogênios, que apresentam 7 elétrons na última camada, então aqui eles vão ter que ganhar apenas 1 elétron, certo? Para ficar com 8. Então, pessoal, de uma forma resumida, nós temos isso, né? Os átomos que vão perder elétrons na tabela periódica são família 1, família 2, família 13. O 1, família 1 perde 1, mais 1, 2 mais 2, 13 mais 3. Os que vão ganhar 15, 16 e 17, certo? Depois nós vamos fazer aqui alguns exemplos aí para vocês fixar isso aqui melhor, certo? Bom, Gustavo, por quê? Bom, para você ganhar elétron e ficar com 8 é fácil. Você tem 6, ganha 2, fica com 8. Tem 7, ganha 1, fica com 8. 5, tem 3, né? Tem 5, ganha 3, fica com 8. Mas como é que você vai perder e ficar com 8 elétrons? Bom, pessoal, a explicação para isso é agora. Ora, para entender como ocorre essa transferência, tá? É possível utilizar a regra do octeto, como se verifica nas distribuições eletrônicas dos átomos de sódio, né, que é o Na, e cloro, que é o Cl. Então, galera, quando aqui nós fizermos a distribuição eletrônica do sódio, que tem número atômico 11, nós vamos ter o seguinte, ó, vai ficar aqui um S2, 2S2, 2P6, 3S1, né? Ou seja, se nós fizéssemos aqui a distribuição por camadas, nós íamos ter o quê? Primeira camada, camada K, tem 2 elétrons, né? Segunda camada, camada L, apresenta, ó, 6 com mais 2, 8 elétrons. E a terceira camada, que é a camada M, tem o que aqui? Apenas 1 elétron. Ok? E isso é a distribuição por camadas. Então, o que é que acontece, pessoal? Esse elemento, o sódio, quando você procurar ele lá na tabela periódica, ele vai estar na família 1. Então, ele, por que família 1? Porque ele é um elemento representativo, como vocês viram aí na aula de tabela periódica. Ele terminou em S, né? E tem apenas um elétronzinho aqui na sua última camada. Então, galera, o que acontece? Se ele perder esse elétronzinho aqui, ó, vamos supor que ele perdeu esse elétron, quer perder aqui essa camada, o que vai acontecer com ele, galera? Se ele perder essa camadazinha aqui agora, a camada de valência dele passa a ser agora essa daqui, não é isso? Que nesse caso apresentará quantos elétrons? Exatamente 8. Então é por isso que os átomos, quando perdem elétrons, eles também poderão alcançar o octeto. Ok? Ele perdeu aqui esse elétronzinho aqui e agora ele passa a ter 8 elétrons na última camada. Ok, galera? Sendo assim, o que é que acontece? Se ele perde, nós vimos lá nos primeiros assuntos de distribuição eletrônica, tá? Configuração, né?
Se ele perde, ele fica positivo. Então, é justamente o que aconteceu aqui, ó. O Na tem um eletrozinho, ó, que essa bolinha representa o elétron da última camada. Ele tem um eletrozinho aqui e ele vai tentar liberar esse elétron. Quando ele liberar esse elétron, ele vai se transformar em Na+, certo? Porque é justamente o elétron que foi liberado, certo? Bom, esse outro lado aqui, nós temos agora o cloro, que quando você faz a distribuição eletrônica dele, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Na camada, por camada ou nível de energia, número 1 representa a camada K, nós temos nela aqui, ó, 2 elétrons. 2 e 2 representam a camada L, nela eu tenho, ó, 6 com mais 2, 8 elétrons. 3 aqui é a camada M, somando 5 com mais 2 vai dar 7. Ok, galera? Então essa daqui é a distribuição de quem? Do cloro. Vejam que o elemento cloro também é um elemento representativo, certo? E eles apresentam 7 elétrons aqui, ó. 7 elétrons na sua última camada. Então, quando ele receber um elétron, ele vai passar a ter o que agora? Vai passar a ter 8. Né? Fazendo com isso aqui justamente o que a gente chama de regra do octeto. E é justamente aqui, pessoal, ó. Aqui está o cloro, né, que é um átomo que está presente na família 7A, ou família 17 da tabela periódica. O cloro tem 7 bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas bolinhas aqui representam a última camada. Como ele tem 7 bolinhas, né, ele vai ganhar a bolinha do sódio, né, que é o elétron do sódio, e com isso o cloro se tornará em um elemento que, ó, negativo, né? Esse mais um que a gente tem aqui representa um elétron que o sódio perdeu, né? E esse menos que a gente tem aqui representa o elétron que o cloro ganhou, certo, galera? Então, nós sabemos que de acordo com a eletrostática, o positivo com o negativo, né? Eles têm uma tendência em quê? Tem uma tendência em se atraírem. Então é isso que vai acontecer aqui, ó. O Na vai atrair-se com o cloro, formando dessa maneira aqui o NaCl, que é o cloreto de sódio. E esses íons, né, positivo e negativo, pessoal, eles vão ficar presos, né, em um retículo cristalino. Que nós vamos falar, né, eu vou dar aqui alguns exemplos melhor para a gente poder, porque assim, quando nós formos fazer as atividades, né, não será preciso você fazer toda essa distribuição eletrônica, não precisa. Você vai apenas fazer o quê? Apenas olhar a tabela periódica, certo? E procurar qual é a família e o período que esse elemento está, né, para você poder fazer aí o processo, certo? Mas, devido a essa questão de atração eletrostática, mais e menos, vai se formar aqui um retículo cristalino, não é? E esse retículo cristalino aqui dará umas propriedades muito fortes aos elementos iônicos, como alto ponto de fusão e ebulição. Mas aqui depois vamos falar isso aqui melhor no finalzinho dessa primeira parte, tá bom? Por enquanto está dando para entender, né, essas questões aqui, né, pessoal? Estou explicando devagarinho, certo? Você pode também dar uma pausa, volta novamente, tente entender melhor aí. Mas vamos para os exemplos. Ó, depois que você fez isso daqui, galera, depois que você montou o íon, né, aí você pode juntar esses dois elementos utilizando aqui a minha fórmulazinha básica, minha fórmula padrão. Ó, a fórmula química de um composto iônico deve ser representada pela mínima proporção entre os átomos que se ligam, certo? Que se ligam, formando um sistema eletricamente neutro. Ou seja, quando esse cátion e esse ânion, eles se juntam aí um com o outro, certo? Eles vão formar um átomo eletricamente neutro. Como assim, Cristóvão? Por exemplo, vamos lá. Aqui, ó,
Lembre-se que nós temos um padrão. Primeiro, sempre na fórmula vem um elemento positivo. Depois vem um elemento o quê? Negativo. Ok? O elemento positivo, que são os cátions, como a gente viu aqui agora há pouco, são aqueles elementos que vêm da família 1 ou 1A, né? Ou 1A. Família 2 ou 2A, dependendo da tabela periódica, e família 13 ou 3A. Então, esses camaradazinhos aqui pra gente, né, vão formar os cátions. Os ânions, que são os que apresentam carga negativa, são os átomos da família 15 ou 5A, né, 16 ou 6A, 17 ou 7A. Ok? Muito bem. O que vai acontecer aqui, pessoal? Olha só a inversão que vai acontecer. O elemento cátion, geralmente, ele, como a gente já falou, ele vai ter carga positiva, podendo ser mais 1, mais 2 ou mais 3. Né? Os ânions, que são os que apresentam carga negativa, os ânions, né, que vão receber os elétrons, eles apresentam carga negativa, que pode ser menos 3, menos 2 ou menos 1. Então, com isso daqui, o que é que vai me acontecer? Vai acontecer uma inversão. A carga do elemento positivo vai para baixo do ânion, sem sinal, é claro, certo? E a carga do ânion vem para baixo do cátion. Aqui acontece justamente uma inversão. É por isso que aqui no texto eu fiz questão de dizer aqui a vocês que as proporções são mínimas, né? E nesse caso vai formar um sistema eletricamente neutro. Por quê? Porque a quantidade de cargas doadas, né, ou seja, perdidas, né, tem que ser igual à quantidade de cargas recebidas. Por isso que o mais x daqui, ó, o x daqui veio para cá e o y daqui veio para cá. Certo? Então, se aqui for um 2 e aqui for um 2 também. Bom, se for 2 e 2, vão cancelar e fica um 1, né? A gente vai ver nos exemplos. Ok, pessoal. Então, toda a parte da ligação iônica, o principal macete que nós vamos ter aí para essa fórmula é isso daqui. Vocês lembrarem que tem essa parte de troca de cargas. Ok? Vamos para os exemplos? Vamos lá? Olha só. Aqui nós temos: estabeleça as ligações químicas entre os átomos a seguir, expressando a fórmula de Lewis. Primeira coisinha, pessoal, que a gente vai observar nessa questão, ó. Cálcio e cloro. Então o que você vai fazer? Vai na tabela periódica e procura. Cortei aqui a tabela, cortou aqui o hélio e cortou aqui o hidrogênio, né? Não tem nada não, né? Aqui é só para a gente procurar mesmo. Vamos procurar, lembre-se que o exemplo é quem? Cálcio e cloro, né? Olha, o cloro, galerinha, está aqui na família 17, que é a 17ª coluna da tabela periódica. Então, lembre-se aí, ó, cloro, família 17. O cálcio está aqui, ó, na família 2, que é justamente a 2ª coluna da tabela periódica. Então, cálcio, família 2, cloro, família 17. Lembrando? Beleza, então vamos lá, ó. Vamos anotar aqui para não esquecer, né? Cálcio, família 2, certo? E o cloro, família 17. Muito bem. Opa, rapaz, lá novo, 2 e 17. Ok, muito bem. Então, pessoal, o que é que vai acontecer aqui, galera? Vamos ver. Se o cálcio está na família 2, aí você lembra aquele macetezinho lá, ó. Família 1 fica mais 1. Família 2 fica o quê? Mais 2. O cálcio vai apresentar carga positiva, né? Carga mais 2. Ele vai ter que perder 2 elétrons. Certo? O cloro, que está na família 17, então quer dizer que o cloro que está na família 17, eles apresentam 7 elétrons na última camada, né? Cálcio, família 2, terá 2 elétrons na última camada. Cloro, família 17, terá 7 elétrons. Então,
Se aqui nós vamos ter um 7, então aqui para a gente vai ser o quê? Menos 1. Tá? Pode ver na tabelazinha lá que a gente colocou para vocês. Ok? Tabelazinha aí de formação de cátions e ânions. Cálcio família 2 vai ficar mais 2. Cloro 17 menos 1. Então, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Menos 1. Ó. O 1 vem para baixo do cálcio, que não precisa colocar, porque o próprio símbolo do elemento já diz ali que lá nós temos um elemento, né, um cálcio. O cloro que tem mais 2, né, o mais 2, cloro que tem mais 2, a mulher aqui falando aqui, quer saber de pimenta? O cloro que é mais 2, né, vem para baixo aqui, ó, ou melhor, o cálcio que é mais 2, né, vem para baixo do cloro, certo? Então, nesse caso, entendeu? É como esquema, a inversão, ó, 1 para baixo do cálcio, 2 para baixo do cloro. Como eu falei a vocês, forma-se um elemento eletricamente neutro, certo? Então aqui, galera, essa para a gente será o íon fórmula. Então é importante nós fazermos primeiramente isso. Por quê? Porque aqui depois o cálcio, ó, vai apresentar os seus 2 elétrons, que é justamente o representante aqui da sua família 2, né? E o cloro vai ter 17, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O que acontece, meu povo? Acontece justamente isso, ó. Esse bichinho aqui do cloro, ó, vai ser liberado para cá, né? Como tinha 7, vai ganhar mais um elétron, vai ficar com 8, não é isso? E o outro elétron que nós vamos ter aqui no cálcio também vai vir aqui para o outro cloro. Então, o cálcio perdeu os seus 2 elétrons, né? E o cloro ganhou, cada cloro aqui da questão ganhou um elétron, ficando com 8 elétrons. Por isso que a transferência, os elétrons vão sair da nuvem do cálcio e vão em direção ao cloro. Ok, galera? Então, é toda uma... A gente pode dizer a vocês que aqui nós temos 3 etapas. A primeira, a segunda e a terceira etapa. Ok? Entendido isso daí? Bom, vamos para o exemplo número 2. Vamos voltar lá para aquela tabelinha agora e vamos procurar o alumínio e o oxigênio, certo? Então, alumínio, ó. O alumínio está aqui, ó. Contando, ele está na 13ª família, né? Família 13. E o oxigênio está aqui na família 16, que é a 16ª coluna. Então lembre-se aí, ó, alumínio é 13, o O é 16. Vamos notar cá? Então, muito bem, muito bem. O alumínio, ó. O alumínio família 13. O oxigênio família 16. Ok. Então, galera, recapitulando aqui agora, vamos lá, voltando aqui. Se o alumínio está na família 13, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai perder 3 elétrons, ficando mais 3, né? O oxigênio está na família 16, ele tem 6 elétrons na última camada, tem uma tendência de ganhar 2, então vai ficar aí o quê? Menos 2, certo? Então, na inversão, o que é que vai me acontecer? O 2, lembre-se que na inversão, na parte de baixo, os sinais desaparecem, né? O 2 que está aqui em cima do oxigênio vem para baixo do alumínio, vai ficar Al2. E o 3 que está em cima do alumínio vem para baixo do oxigênio, ficando O3, certo? Então aqui, ó, nesse caso, nós vamos ter o seu íon fórmula, né? Ou seja, para que possamos juntar o alumínio com o oxigênio, eu vou ter que ter, ó, 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio, certo? Então, com o íon fórmula na mão, nós vamos fazer aqui a representação de Lewis. Não são 2 alumínios? Então, eu coloquei 1, 2. Cada alumínio tem o quê? Cada alumínio tem 3 elétrons na última camada. Por quê? Porque é família 13. Então, ó, coloquei aqui, ó, 1,
2, 3. O outro, ó. 1, 2, 3, né? Então tá aí né? Os nossos elétrons. 2 alumínio, cada alumínio com 3 elétrons. Nós temos aqui agora, ó, 3 oxigênios. Então, 1, 2, 3. Coloquei aqui os 3 oxigênios. Cada oxigênio terá o que, galerinha? Se ele está na família 16, então ele vai ter 6 elétrons. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então cada bichinho deu 6. Então, como foi dito aqui anteriormente, galera, o alumínio, que é um metal, tem que perder elétrons, né? E o oxigênio, que é um não metal, tem que ganhar. Lembre-se que tem que perder, o alumínio tem que perder os 3. Então, ó, esse alumínio tinha 1, manda um para cá. Se aqui tinha 6, agora ficou com 7. Manda outro para cá, esse agora vai passar até 8 elétrons. Então, esse daqui alcançou a sua estabilidade. Correto? Aí vem, ó, esse outro que tem 6, manda mais um para cá, vai ficar com 7. Aí, ó, esse alumínio aqui já perdeu os seus 3 elétrons. Esse aqui de baixo manda outro para cá agora, ó. Então esse alumínio agora também alcançou a sua estabilidade. Também ficou agora com 8 elétrons. Aí quando você faz o passo a passo, o que aconteceu? Esse alumínio ainda tem mais 2 elétrons para serem perdidos. E esse oxigênio está com 6. Então, ó, manda um para cá, 7. Manda outro para cá, 8. Certo? Então veja, galera, que quando você faz primeiramente o íon fórmula, né, a questão ela nunca vai dar errada, certo? Porque disse aqui, ó, que para que o alumínio, né, junte-se ao oxigênio, você vai ter que ter 2 átomos de alumínio, né, e 3 átomos de oxigênio. Então, tanto o CaCl2, que nas próximas aulas aí nós vamos aprender a dar nome, né, ser chamado aqui de cloreto de cálcio, como óxido de alumínio, eles são compostos metálicos, certo, galera? Beleza pura? Então lembre-se, é o passo a passo. Primeiro, você monta o íon, o cátion e ânion, né? Quem vai perder, quem vai ganhar elétrons. Depois, você monta o íon fórmula, né? Através da inversão de cargas. E só depois, que a parte terceira, é que você vai montar o íon fórmula, né? Que é a fórmula de Lewis, ok? Então, muito bem. Aí, para finalizar aqui os compostos iônicos, né? Nós temos aqui as suas principais características desses compostos iônicos. Quais são eles? Vamos lá. Ó. Não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Se você pegar um elemento iônico, ele não vai conduzir a corrente elétrica, certo? No estado sólido. Por quê? Porque os íons, ao se ligarem, neutralizam, né? Neutralizam suas cargas e impedem que a corrente elétrica flua. Foi o que eu falei aqui a vocês, que o composto iônico sólido, ele torna-se uma espécie eletricamente neutra, né? Segunda parte, conduzem corrente quando fundidos ou em solução aquosa, né? Ao acontecer o processo de fusão, que é passar do líquido, ou do sólido para o líquido, ou solvatação, que é o processo da diluição, na dissolução, né, com a adição de água, os íons separam-se, permitindo a passagem da corrente. Então, olha, pessoal, detalhe importante aí, né? Esses elementos iônicos sólidos, eles não vão conduzir a corrente elétrica. Quando estiverem em solução, aí sim, eles vão fazer essa condução. Tá bom? São sólidos a temperatura ambiente, né? Como é o caso do sal de cozinha, certo? E possuem altos pontos de fusão e de ebulição. Ou seja, para romper as ligações iônicas, é necessário adicionar muita energia. Por isso, os pontos de fusão e de ebulição são elevados. Tá bom? Então, essa aqui, ó, são as principais características, galera,
das ligações iônicas, ok? Muito bem, então ligação iônica, tranquilo, né? Pode revisar aí novamente, tenta fazer aí, refazer aqueles exemplos ou fazer outros, tá bom? E nós vamos aqui agora para a continuação, depois das ligações iônicas que acontecem com transferência de elétrons, nós temos aqui agora a ligação covalente. Então, ligação covalente, tá aqui o nome, ó, ocorre pelo compartilhamento de pares eletrônicos da camada de valência. Então, aqui, galera, a principal característica da ligação iônica, certo? Será o compartilhamento de elétrons. Aí eu tenho: os átomos envolvidos nesta ligação tendem a receber elétrons, em geral, não metais. Então aqui não vai ter ninguém para doar, vamos só receber, certo? Com o compartilhamento de um par de elétrons, os dois átomos participantes da ligação permanecem unidos por um conjunto de forças atrativas e repulsivas. Vale ressaltar que é a força de atração que os mantém juntos, né? Depois nós vamos ter aqui umas próximas aulas, né, falando sobre geometria molecular e forças intermoleculares, né? Para a gente entender melhor como é que vai atuar aqui essas forças de atração e repulsão, certo? Mas a princípio aí a gente deixa aí para a próxima aula essa questão, tá bom? Bom, continuando aqui, os átomos que fazem ligações covalentes são átomos da família 14, ou 4A, né? Átomos da família 15, ou 5A, família 16, ou 6A, 17, ou 7A, e átomos de hidrogênio. Então aqui, pessoal, o que vai ter aqui é o seguinte, ó, os átomos que estão na família 14 apresentam 4 elétrons na camada de valência. Então, se ele já tem 4 elétrons, eles vão ter que fazer o quê? 4 ligações para poder ficar com 8. 4 mais 4, 8, né? E como a gente falou aqui no slide anterior, os átomos que participarem das ligações covalentes, eles vão, os elétrons, aliás, né, vão pertencer aos dois átomos simultaneamente, ok? Na família 15, eles vão ter 5 elétrons na última camada, certo? Terão que fazer 3 ligações, porque 5 mais 3, 8. Família 16 terá 6 elétrons na última camada, tem que fazer 2 ligações, 6 com mais 2, 8, né? Os da família 17 tem 7 elétrons na última camada, tem que fazer apenas uma ligação. E o átomo de hidrogênio, que tem apenas um elétron, vai fazer uma ligação. Por quê? Porque vai alcançar a estabilidade do gás hélio, entendeu? Então, pessoal, vai ser isso daí. Lembre-se que aqui nesse caso nós vamos ter compartilhamentos, ligações covalentes, compartilhamentos, ok? Pois bem, nas ligações covalentes nós teremos aqui, pessoal, 3 tipos de fórmulas, tá, que vão fazer parte desse tipo de ligação. Quais são elas? Vamos lá. Fórmula molecular. Na fórmula molecular indica a quantidade de átomos de cada elemento, certo, que compõe a molécula. Então, na fórmula molecular já está dizendo a vocês, por exemplo, cloro, Cl2, ou seja, a fórmula molecular do cloro é Cl2, quer dizer que é 2 cloros, um ligado ao outro. Oxigênio, que vai ser o O2. Nitrogênio, que é o N2. Então, isso daqui, pessoal, nós chamamos de fórmula molecular, né? Indica quantos átomos de cada elemento compõe a molécula, certo? O outro, fórmula eletrônica ou de Lewis. Fórmula eletrônica ou de Lewis representa o modo como ocorre o compartilhamento de elétrons na camada de valência com a formação dos pares eletrônicos. Por exemplo, pessoal, aqui em cima, ó, né, só lembrar aqui a vocês, já olhei aqui anteriormente, o cloro ele está na família 17,
o oxigênio está na família 16, nitrogênio família 15, certo? Então o que é que acontece? Ó? No cloro, como está na família 17, cada cloro desse tem 7 elétrons. Aqui está de azul e aqui está de vermelho. Então na ligação covalente aconteceu justamente isso, ó, certo? Os pares de elétrons aqui, os elétrons vão ser compartilhados. Então esses elétrons que estão sendo compartilhados, ele vai servir para os 2 átomos de cloro ao mesmo tempo. Então, se você recontar aqui agora, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 7, 8. Né? Então, aqui nós vamos ter 8 elétrons. Né? A mesma coisa também acontece com esse outro cloro aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, também vai ter aqui 8 elétrons. Certo, minha galera? Beleza? Vejam o oxigênio. Ó. O oxigênio família 16, então terá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O outro também tem 6. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui o compartilhamento de 2 pares de elétrons. Aqui foi o primeiro compartilhamento, né? E aqui o segundo. Ó. E veja que quando teve agora o compartilhamento, cada átomo de oxigênio aqui, né, ficou com 8 elétrons, tá? Aqui o nitrogênio, por estar na família 15, cada átomo de nitrogênio apresenta 5 elétrons, certo? Então tem que fazer aqui, 3 compartilhamentos, primeiro, segundo e o terceiro. Então após esses 3 compartilhamentos aqui, cada átomo de nitrogênio passará a ficar com 8 elétrons na sua camada. Com isso daqui, pessoal, nós temos nome de ligações. Ó. Isso daqui nós chamamos de ligação simples. Por quê? Porque é apenas um tracinho. Esse daqui agora é chamado de ligação dupla. Por quê? 2 tracinhos. E essa daqui será chamada de ligação tripla, porque são 3 tracinhos. Ok, galera? Então essa daqui pra gente é a forma eletrônica que vai mostrar todos os elétrons aí, né, da camada de valência, que vai ficar aí ao redor do átomo, certo? Aí, em cima dessa forma eletrônica, nós vamos ter a fórmula estrutural. Então na fórmula estrutural, simbolizada por um traçozinho, que está aqui, ó, que liga cada par eletrônico entre 2 átomos, mostra a estrutura da ligação no plano. Então o que é que vai me acontecer, galera? Cada compartilhamento desse, né? Cada compartilhamento desse daí, nós vamos representar por um traço. Como aqui foi somente uma ligação, tá aqui, ó, o tracinho. Aqui foi 2 ligações, tá aqui, ó, né? 3 ligações, o tracinho. Na fórmula estrutural, nós não vamos, né, não vamos representar aqui as bolinhas, né, os elétrons não, apenas o que? Apenas traços. Certo, galera? Beleza? Então isso aqui vai ser para a gente as fórmulas, fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural, né, de um composto molecular, certo? Bom, pessoal, continuando aqui, ligações covalentes em moléculas compostas, porque lembre-se que esses daqui que nós vimos aqui agora há pouco, ó, está aqui, eram moléculas simples. O que é uma molécula simples? Formado apenas por um tipo de átomo. Aqui é só cloro, aqui é só oxigênio, só nitrogênio. Agora, vamos ver o que é que acontece quando você tem uma molécula composta, que é aquela formada por mais de um tipo de átomo. Pessoal, a primeira coisa, quando você tem uma molécula composta, você deve procurar o átomo central, né? O átomo central é aquele que está presente apenas uma vez na molécula, né? Se vai olhar lá a formulazinha molecular, então aquele átomo que aparece apenas uma vez na molécula, aquele dali é o átomo central. E mais, ele tem que possuir 4 ou mais elétrons, porque se é o central, ele vai ter que estar no centro da molécula. Os demais átomos vão ser chamados de ligantes, né? Vão estar
lá, né, ligados a ele, ok? Então essa é a primeira coisa. Você deve procurar o átomo central, aquele que está presente apenas uma vez na molécula, certo? E também, pessoal, aqui, ó, átomos de hidrogênio e oxigênio, liga-se quantas vezes possível na molécula, devido à questão da afinidade entre os dois. Então, vocês vão ver, na molécula da água não, mas em outros compostos aí, que tem 3 ou mais átomos, né? Sempre que tiver hidrogênio e oxigênio, você vai ligando primeiro um ao outro. Hidrogênio ao oxigênio. Por quê? Porque ambos apresentam uma alta afinidade entre os dois. Tá certo? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Ó, primeiramente, nós temos aqui a molécula da água. Já conhecemos a molécula da água. Isso daqui, pessoal, vai ser para a gente a fórmula molecular. Né? Fórmula molecular. Aqui minúsculo, molecular. Por quê? Porque está mostrando a fórmula da molécula, H2O. Bom, quando você pega aqui o H2O, o hidrogênio é o átomo central. Por quê? Porque ele apresenta-se aí apenas uma vez na molécula. Então esse aqui é o átomozinho central. Deixa a bolinha mesmo, é mais elegante, né? Então o oxigênio vai ficar aqui no centro. Quando você procurar o oxigênio, ele está na família 16 da tabela periódica. Então, ele apresentará 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 bolinhas, não é isso? O átomo de hidrogênio, ele é um átomo que não tem família, porém eu sei que o hidrogênio, ele só tem apenas um elétron. Então, vai estar aqui, ó, o hidrogêniozinho aqui, com o seu único elétron que ele tem, né? E aqui também. Então, de acordo com a fórmula molecular, nós vamos ter H2O, então quer dizer o que? São 2 átomos de hidrogênios e um átomo de oxigênio. Então aqui, galerinha, ó, aqui, certo? Nós vamos ter o compartilhamento. Olha aí, ó. Teve aqui o compartilhamento dos dois, certo? Então veja que o átomo de hidrogênio passa a ter agora 2 elétrons, o oxigênio está com 7. Quando nós tivermos aqui o outro hidrogênio, a gente liga do outro lado, ó. Certo? Então aqui, ó, fez aqui a ligaçãozinha covalente e agora sim, de acordo com a fórmula molecular, nós temos que ter H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando você observa, Gustavo, que tipo de fórmula é essa? Essa é a chamada fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, como também pode ser chamada. Certo? Está mostrando todos os elétrons. Aí, em cima da fórmula eletrônica, você faz a fórmula estrutural, que é essa daqui, né? Na estrutural, apenas as ligações covalentes, né, vão ser representadas através de um traçozinho aqui. Ok, galera? Então, fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. E vejam que foi o que eu falei aqui a vocês, ó. O átomo central aqui é o oxigênio, certo? Que aparece apenas uma vez na molécula. E os 2 átomos de hidrogênio vão estar ligados a ele. Ok? Só porque está assim, não está reto. Porque aqui eu já vou adiantando que isso aqui é uma fórmula chamada fórmula angular. Mas isso é assunto da nossa próxima aula, que é sobre geometria molecular. Ok? Muito bem. Para finalizar aqui as ligações covalentes normais, para a gente ir para os últimos que são a dativa, né, que também é a ligação covalente, nós temos aqui, pessoal, o ácido carbônico. Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: vamos procurar a família do carbono e do oxigênio, certo? Da tabela periódica. Olha, carbono está aqui, ó, na 14ª coluna da tabela periódica, que equivale à família 14. Então aqui está o carbono. E aqui está o oxigênio na família 16. Eu não vou procurar o hidrogênio porque ele está aqui, mas ele não tem família, como a gente já viu aí no assunto de tabela periódica. Então, muito bem. Então, dessa maneira, vamos lá colocar aqui nos exemplozinhos. Estão lembrados? O hidrogênio, o carbono é na família 14, o oxigênio na família 16.
Muito bem. Outra coisa, pessoal, importante. Se aqui você tem o ácido carbônico, fórmula molecular H2CO3, quem aqui será o nosso átomo central? Olha, o átomo central, de acordo com o que eu falei aqui agora há pouco, é aquele átomo que aparece apenas uma vez na molécula. Então o átomo central aqui será o carbono, certo? Muito bem. De acordo com a regra básica que eu falei aqui agora há pouco a vocês, o que é que vai acontecer, pessoal? O hidrogênio e o oxigênio vão ligando-se quantas vezes for necessário. Então, ó, liguei aqui um hidrogênio a um oxigênio, né? São dois Hs, então o outro hidrogênio vou ligar ao outro oxigênio. Então veja que cada H tem apenas uma bolinha, não é isso? Cada oxigênio tem 6. Ó. Esse daqui agora, sem contar com esse, vai ficar com 7. Né? Tá com 7 por enquanto. A ligaçãozinha covalente, ó, que é essa daqui. Né? Ligaçãozinha covalente, tá certo, tal. Então cada H ficou com 2 e o O por enquanto está com 7. Tem mais hidrogênio? Não. Os dois Hs eu automaticamente já liguei aos oxigênios. Aí agora eu vou pegar essa estruturazinha aqui e vou ligar ao átomo central. Quem é o átomo central, Cristóvão? O átomo central é o átomo de carbono, que está aqui, ó, com 4 elétrons, porque ele está justamente na família 14. Então o que vai acontecer? Esse carbono que por enquanto está com 7, ou melhor, esse oxigênio que por enquanto está com 7, faz uma ligaçãozinha aqui, ó, par com esse carbono. Esse agora está com 8, né? E esse outro carbonozinho aqui, ó, faz outra ligação também para cá, né? Com esse outro carbonozinho aqui, tázinho, dá para ver aí na que eu circulei já, né? Aqui, então esse agora também vai ficar com 8, não é isso? E o átomo de carbono agora passa a ficar com 6, tendo em vista que, né, os elétrons compartilhados fazem parte dos dois ao mesmo tempo, ok? Aí, como na fórmula molecular nós temos 3 oxigênios, o outro oxigênio que a gente tem aqui, aí vai ligar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem os 6 elétrons. Faz uma ligaçãozinha aqui, ó, que é essa daqui, pessoal. Faz essa ligaçãozinha aqui com o outro. E faz essa outra ligação com esse outro elétron aqui, ok? Então aqui você observa que nessa fórmulazinha eletrônica, todos os átomos vão estar estáveis, né? Cada átomo de hidrogênio vai passar a ter 2 elétrons. Cada átomo de oxigênio vai passar a ter 8. E o carbono também passa a ter 8. E você tem, ó, 2 Hs, tá aqui, ó, 2 Hs, 3 oxigênios, ó, 1, 2, 3, e um átomo de carbono, tá certo? Isso daqui, galera, é o que eu chamo para o que a gente chama, né, de fórmula eletrônica, ok? E essa agora aqui, que é que acontece? É a nossa fórmula estrutural, que você simplesmente vai substituir. Aonde tiver, né, ligações, você vai substituir por traços. E lembre-se, na forma estrutural você não vai colocar os elétrons, tá, como aqui em cima foi colocado, foi demonstrado, tá bom? Então, fórmula molecular H2CO3, que é do ácido carbônico, fórmula estrutural eletrônica, mostrando todos os elétrons, e fórmula estrutural aí, mostrando a estrutura do composto, ok? Muito bem. Aí, pessoal, para a gente quase fechar aqui a aula de hoje, que a gente temos mais algumas questões para comentar, é um pouco grande porque é todo o assunto de ligação química. Nós temos aqui a ligação covalente coordenada dativa. Ligação covalente coordenada dativa. Explicação, que é isso aqui, ó. Nesse tipo de ligação, um dos átomos que adquiriu estabilidade com ligações covalentes normais, no caso o átomo central, e que ainda não dispõe de par de elétrons, pode compartilhar esses elétrons com outros átomos que ainda não esteja com o octeto completo, né? Ou seja, o átomo aqui ele vai
primeiramente alcançar a estabilidade, né? Ou seja, vai fazer ligações covalentes normais, vai alcançar os 8 elétrons, tá? E se ele tiver elétrons sobrando, ele pode fazer essa ligaçãozinha especial. Então, na forma estrutural, essa ligação pode ser representada por um traço entre o átomo doador e o átomo receptor, ou por uma setazinha semelhante a essa daqui, ok? Pois bem, então vamos entender aqui nos exemplos. Ó, galera, aqui faça a mesma coisa. Vamos procurar aqui o elemento enxofre e o elemento oxigênio. Quando procurar aqui na tabelazinha periódica, ó, o enxofre, que é o S, está aqui, família 16, e o oxigênio também está na família 16, certo? Ambos aí têm uma tendência em ganhar elétrons. Então, vou colocar aqui, ó, o enxofre 16, o oxigênio também 16. Bom, se cada um está na família 16, então quer dizer que cada um vai apresentar 6 elétrons na sua última camada. Tá aqui o oxigênio, ó. O oxigênio está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O enxofre, ó. O enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, galera? Bom, então o que é que vai acontecer aqui agora, pessoal? Nesse caso aqui, o oxigênio, tá aqui à minha esquerda, tem 6 elétrons, vai fazer uma ligação covalente normal. Pronto, ficou agora com 7. Então, tanto esse oxigênio tem 7, como o enxofre também passa a ter 7 elétrons, tá certo? Faz outra ligação covalente normal, vai acontecer agora aqui a mesma coisa. Ó. Esse oxigênio agora vai ficar com 8, já que ele fez o compartilhamento aí de outro par de elétrons, né? Ele vai ficar com 8, ok? E o enxofre também vai ficar com 8, né? Ó, o enxofre, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, esse O está com 8, esse S também está com 8, né? Agora, o outro oxigênio, porque tem que seguir aí a fórmula molecular, já que é SO2, né? Eu tenho que colocar os 2 oxigênios. Esse outro oxigênio só está com 6. Então, galera, o que é que vai acontecer aqui? O átomo central está com 8 elétrons, tem pares de elétrons sobrando, então ele vai poder fazer a ligação dativazinha, que é justamente essa, ó. O par, tem que ser o par, viu? O par do átomo central faz a ligação covalente dativa para o elemento oxigênio. Cristóvão, aí nesse caso o S só vai ficar com 6? Não, pessoal. A ligação covalente dativa é justamente uma ligação covalente, só que é de uma forma especial. Por exemplo, aqui, ó, esse enxofre, além de fazer essa, ele poderia fazer ainda outra ligação covalente dativa, porque ele ainda tem mais um par de elétrons sobrando. Seria aí o trióxido de enxofre, certo? Então a diferença da ligação covalente para a ligação covalente dativa é somente essa, porque o átomo central, depois que alcançou a sua estabilidade, né, colocando aqui as ligações normais, ele vai poder fazer aí essa ligação de forma especial, tá bom? Então, aqui, isso aqui vai ser a fórmula eletrônica, certo? E em cima da fórmula eletrônica nós vamos poder fazer essa outra fórmula, que como você já sabe é a fórmula estrutural. Na forma estrutural, galera, o que é que nós vamos ter agora? As ligações, né? As ligações entre elétrons, entre pares eletrônicos, elas serão substituídas por traços. Aqui foram 2 ligações simples, então, ou seja, uma ligaçãozinha dupla, né, podemos dizer assim. Aqui nós temos uma ligaçãozinha dupla, então aqui está, ó, os 2 tracinhos. A ligação dativa, antigamente eu poderia colocar uma setazinha, né? Tem alguns livros que trazem essa setazinha, só que hoje nós a representamos simplesmente por um traço, né? Leve isso em consideração como fosse uma ligação covalente simples, ok? Então, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Ok, galera?
Bom, vamos lá. Continuando aqui nossa aulinha. Linha comprida, né? Mas, porque aqui tem todos os assuntos. Vocês sabem que você pode dar uma pausa, né? Tomar uma água, ir no banheiro, comer alguma coisa. Volta aí. Aqui são 2 aulinhas seguidas, tá bom? O ácido fosfórico. O ácido fosfórico, galera, H3PO4, é um ácido presente aí na substância do tipo Coca-Cola, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado porque muitas vezes ele causa a descalcificação aí dos ossos, podendo gerar aí problemas como osteoporose e tudo mais, tá certo? Então, vamos primeiro procurar as famílias dos elementos, aqui olhando a tabelazinha, né? Fósforo, que o símbolo é o P, está aqui ó, na 15ª coluna da tabela periódica, ou seja, família 15. E o oxigênio está aqui na família 16, que é a 16ª coluna. Ok? Então, lembrando aí para vocês, vamos lá colocar o nosso lembretezinho. O fósforo está na família 15. Por que isso é importante? Porque ele vai ter apenas 5 elétrons na sua última camada. E o oxigênio está na família 16, portanto tem 6 elétrons, tá certo? Outra coisa também importante aqui, galera, H3PO4. Nesse caso aí, quem será o nosso átomo central? Lembre-se, o átomo central é aquele que aparece apenas uma vez na molécula. Está aqui, ó. É o nosso fósforo. O P será o nosso átomo central, ok? Bom, nós temos aqui 3 átomos de hidrogênio. Vou colocar aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Cada hidrogênio só tem apenas o quê? Um elétron. Como nós temos 3 átomos de hidrogênio, de acordo com a afinidade eletrônica, cada hidrogênio desse vai ligar-se a um átomo de oxigênio diferente. Tá, aqui eu coloquei, ó. Cada oxigênio tem quantos elétrons? 6. Então, o oxigênio, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a primeira coisa, pessoal, que foi feito aqui foi justamente a ligação do hidrogênio com o oxigênio. Cada hidrogênio com oxigênio, não é? Então, nesse caso, cada átomo de hidrogênio desse vai passar a ter o que agora? 2 elétrons. Ou seja, o hidrogênio acaba de alcançar aí a sua estabilidade, certo? Cada átomo de oxigênio agora ficou com 7 elétrons. Aí agora, Gustavo, tem mais um O. Tem, calma. Vamos ligar isso daqui agora ao nosso átomo central, que nesse caso aqui é o fósforo. O fósforo que está na família 15, então vai apresentar o quê? 5 elétrons. Certo, pessoal? Beleza pura. Então tem 5 elétrons aqui. Então, meu povo, agora aconteceu o que, galera? Olha, esse átomo aqui, ó. Ok, pronto. Opa, então, vai dar isso aí. Um átomo de hidrogênio e oxigênio faz uma ligação para o P, né? Faz uma ligaçãozinha aí para o P. O O agora ficou com 8 elétrons. O P já passa a ter 6. Esse outro oxigênio faz uma outra ligação para o P. Ok? Então esse daqui também ficou com 8 elétrons. E o outro oxigênio agora faz outra ligaçãozinha para o fósforo também. O O também ficando com 8 elétrons. Então nesse caso aqui, galera, o que é que aconteceu? Cada átomo de oxigênio agora aqui ficou com 8. E o fósforo também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O fósforo também ficou com 8 elétrons. Só que, quando você olha a fórmulazinha molecular, acontece o seguinte. Na molecular, vocês têm que ter o quê? 4 oxigênio, até que só tem 3. Então, o outro átomo de oxigênio tem que estar ligado aqui, ó, ao átomo central. Aí, o que vai acontecer agora? Esse oxigênio está com 6, está com 6 elétrons aqui. Porém, galera, o átomo central, ele já está com 8, mas ele tem um par de elétrons sobrando, que é esse daqui.
Então aí é onde vai entrar a ligaçãozinha dativa. O átomo central, que está com 8 elétrons e pares de elétrons sobrando, ele vai poder doar esse par de elétron, né, para o átomo que está precisando aí alcançar a sua estabilidade. Lembre-se que é uma ligaçãozinha dativa, certo? Então aqui, ó, nesse caso, esse também agora alcançou a estabilidade. Feito isso, galera, essa, você já sabe que é a fórmula eletrônica, né? E aqui nós temos a fórmula molecular, ou melhor, estrutural, aonde cada compartilhamento desse nós vamos representar por um traço, ok? Aqui, ó, traz os compartilhamentozinhos, aqui estão os traços, né, representando cada elemento, ok? Bom, fechando aqui as ligações covalentes, características gerais dos compostos moleculares. Nas condições ambientes, que é a 25 graus e 1 atm, pode existir nos estados sólido, líquido ou gasoso. É diferente dos compostos iônicos, né, que apresentam geralmente estado sólido, certo? Aqui não, aqui depende da temperatura, você pode ter qualquer um estado físico. Em geral, tem ponto de fusão e ebulição inferiores aos das substâncias iônicas, né? Quando puro, não conduzem corrente elétrica, exceto para os compostos em solução que podem se ionizar e apresentar condutividade, como é o caso aí dos ácidos, que nós vamos estudar nas próximas aulas, que quando você pega o ácido muriático, o ácido clorídrico, se você colocar ele em solução, você vai ver que ele vai poder conduzir a corrente elétrica, ok? Bom, pessoal, e fechando aqui a nossa aulinha de hoje, vamos só comentar aqui rapidinho, né, as ligações, a ligação metálica, né, que diferentemente das ligações iônicas e covalentes, né, a regra do octeto não se aplica às ligações metálicas. Aqui o elemento ele não vai ter 8 elétrons na sua camada, né? Não há representação eletrônica nessa ligação. Nós não vamos ter ligações, assim, as representações para as ligações metálicas. Por exemplo, uma lâmina de cobre é constituída por uma grande quantidade de átomos de cobre e é representado simplesmente pelo símbolo do elemento, no elemento, né? Nesse caso vai ser o Cu. Nessa forma, o agrupamento dos átomos de metais forma um retículo cristalino. É por isso que os metálicos eles têm essa questão de, né, de apresentar brilho, né? Por exemplo, aqui, ó. O resultado desse movimento contínuo de elétrons, né, nas estruturas metálicas, é conhecido como nuvem eletrônica, e por meio dessa nuvem se justifica algumas das propriedades dos metais, como condutividade, ductibilidade, maleabilidade, brilho metálico e elevados pontos de fusão e ebulição. Então, como o próprio assunto aí, pessoal, falou, né, na ligação metálica, nós não vamos ter essa questão de representatividade, não tem. Por quê? Porque as ligações metálicas são o agrupamento de vários elementos, no caso, uma barra feita de alumínio. Então, ok, lá vão ter vários e vários átomos de alumínio, tudo junto ali, formando o que? Uma nuvem eletrônica, certo? E também é claro que através das ligações metálicas, né, também existem as ligas metálicas. Mas o que é uma liga metálica? É você pegar, por exemplo, a gente já trabalhou isso daqui em substâncias puras e misturas. É você pegar, por exemplo, o ouro, derrete o ouro, pega o cobre, derrete o cobre, junta os dois em uma determinada proporção e daí você vai ter, né, o ouro que é usado para a fabricação de joias, anéis e etc, né, e taças, né, e etc lá. Ok, pessoal? Então, as ligações metálicas, elas não obedecem à teoria do octeto. Então, por isso, não teremos as fórmulas como vimos aí nas ligações iônicas e ligações covalentes. Ok? Então, essa daí, pessoal, é justamente a aula que nós falamos a respeito das ligações iônicas, né? Então é importante já que vocês adquiram o volume 3, porque na próxima aula nós vamos fechar
com a parte da geometria molecular e forças intermoleculares, e aí já vamos partir aí para o volume 3 e 4 aí do nosso curso, certo? Então, beleza aí, galerinha. Fiquem aí com Deus. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.